Opa, estamos aqui em mais um podcast Backstage de Sucesso e hoje eu tenho o privilégio de trazer aqui, né, para nosso bate-papo, Caio Pamplona. Caio, bem-vindo. Obrigado. Tudo bem, Caio? Prazer estar aqui com vocês. É? Prazer é meu, Caio. Sacou? Porque tenho o prazer de trabalhar com você no projeto da Celia, do Platinum em Samba. E hoje está aqui com você para conhecer mais a tua história. Sim, pô, legal. Esse é o objetivo aqui. Uhum. E Caio Pamplona, você baixista, compositor, multi-instrumentista, toca bateria, violão, percussão, guitarra, pouco de piano. Um pouco de piano. Tô estudando mais. Estudando hoje mais. Em dia. Sim. Bacana. E, Caio, a gente sabe da dificuldade que é de ter espaço músico no Brasil. E você numa cidade como São Paulo, concorrida, né? Muito trampo, muita correria, mas também com muita dificuldade de você conseguir espaço para viver de música, para tocar, né? No mercado, né? Nas gigs e tal. Como é que foi essa sua experiência? Eu queria que eu ouvisse um pouquinho dessa sua história primeiro, né? Saber disso, como é que você chegou assim a hoje tocar com a Celia, né? No Platinum em Samba, você já toca com outros artistas também. Como você conseguiu sair, né, do anonimato, vamos dizer assim, né, da garagem ou do quarto, ou de uma banda de garagem e ir para os palcos com artistas? Como é que foi a tua trajetória, Caio? Eu acho que a minha trajetória, e não diferente de muita gente, mas talvez uma parcela da população, assim, mais ou menos de classe média, que é que meus pais são professores. Professores de música? Minha mãe é psicóloga e meu pai é professor de educação física. Que legal. Mas meu pai é um músico amador, assim, um bom músico. E minha avó também foi musicista. Tocava bandolim, meu pai toca violão. Tua avó é que influenciou a música na tua vida? Sim, sem dúvida, diretamente. Não só na parte que ela me ensinou coisas, assim, Sim. mas na parte do meu olhar sobre ela, sabe? Sobre a música? Sobre a minha avó, sobre Sim. a música, aquela coisa Sim. que a cidade toda comentava, de uma senhora que tocava bandolim com outras senhoras, e eu falava, nossa, ela é minha avó, sabe? Já rolou uma admiração dali. Sim. Isso foi em Barreiros, na Bahia? Isso. Na sua infância, Isso. adolescência, é isso? Barreiros na Bahia, exato. E você veio para São Paulo quando? Eu vim em 2012. 2012. Tá 13 anos em São Paulo? Isso. 13? Aí... 13? 12 anos, na verdade. Eu falei para 13, né? Isso. Aí eu sempre tive de casa essa coisa da educação muito forte, sabe? Sempre eu morei com minha mãe até os 18 anos, né, na Bahia. E essa coisa da educação é muito forte para ela, né? Ela tem doutorado em psicologia, ela é uma pessoa que estuda bastante. E acho que era um mantra essa coisa de, o que você for fazer, faça bem, estude bastante. E aí eu vim para São Paulo com essa motivação, né? O dia que eu decidi que era música, que foi já na adolescência, já sempre vislumbrei e vi para São Paulo, que era uma cidade onde tinha universidade de música, coisas desse tipo, Uma cidade de oportunidades, né? Isso. Aí, primeiramente, vim para estudar e já fui fazendo ligações musicais, lógico. Mas eu acho que essa pergunta seria respondida dessa forma, assim, de... Primeiro ponto foi a educação, assim, eu quis estudar tudo quanto é tipo de música, tudo que estava rolando, deixar um pouco de lado só as nossas ambições e gosto, né? Assim, eu gosto desse tipo de música. Mas e aí, quando você é um músico profissional, você tem que trabalhar com outros tipos de música. Sobreviver né? disso, né? Então, como é que eu toco isso bem, né? Eu fui pesquisar, fiz música erudita, fiz música popular de várias vertentes, né? Então, a sua avó, ela realmente é a responsável por te contaminar. Sim. Quer dizer, com a música, né? Como popularmente a galera fala que veio do sangue, Sim. Basicamente. Esse sangue é da matriarca, da avó aí, que deixa isso pra você. E o que você traz dela, assim? O que você acha mais importante? E você sente, assim, esse legado, assim, pô, eu gosto disso, eu faço porque eu amo, Sim. eu tô aqui porque, de fato, isso é o que eu quero pra minha vida.
E que isso é uma resiliência, na verdade, que você precisa, inclusive, para poder sobreviver. Sim. Né? Então, me conta um pouco, né, pra gente aqui, essa sua experiência de ter sido influenciado pela sua avó e hoje está aqui no campo de batalha em São Paulo, uma cidade de oportunidades, do tamanho que é, e você hoje viver no meio disso, assim, essa transição que é difícil, né? Você sair de um sonho E e botar em começar prática. a colocar isso em prática. Sim. Eu acho que a minha avó, ela falava muito pouco. Ela não me dava grandes caminhos na parte oral, assim, falando. Sim, Mas o exemplo prático dela era enorme, né? Assim, ela é uma pessoa de 1930 e pouco, 32, eu acho. E 32 não, 40 mais ou menos por ali. sei. E que, assim, o que que era uma mulher no interior da Bahia fazer música, né? Era invisível, assim, era uma Invisível. coisa que só as pessoas que estavam lá Sim, sabiam que existia, né? sim. Porque os registros são poucos. Então, a gente que tem fácil de perceber essa história, ela é muito bonita quando a gente vê, né? Porque ela sofreu muito preconceito, tem essa coisa de... Imagina, um trabalho noturno, vamos Com dizer, né? certeza. De uma mulher não era visto nem como Não, trabalho. não. Tanto que minha avó era professora. Então ela não tinha profissão de musicista, mas ela, enfim, ganhava dinheiro vez ou outra com essa coisa. Amava muito música, sabia ler música, solfejava com nome de nota, assim, Sim, coisas que são dignas de um profissional. Assim como foi o Jacó do Bandolim, né? sim, Que também foi escrivão da polícia como profissão, sim. mas era um músico Excepcional. enorme, né? Excepcional. Então esse exemplo prático, assim, e na verdade está se tornando cada vez maior, né? Quando a gente Vai descobrindo, pensa, vai se descobrindo, envolvendo. vai ficando mais velho, a gente fala, nossa, realmente aquilo era muito forte, né? Porque às vezes quando a gente está lá, a gente nem se dá conta da grandiosidade do negócio. Sim. Mas, Caio, você tem um trabalho também, né, como compositor, independente. Eu sei que você veio para São Paulo aqui para estudar, como, né, a maioria das pessoas chegam aqui, não só para estudar, como também para ter, né, buscar oportunidades. Mas, né, eu queria que você usasse esse espaço, literalmente, para trazer esse fomento, assim, né, do seu futuro legado, né? Porque é um momento disso, né? Legal. Você tem uma idade que permite isso de sonhar e começar a colocar isso em prática, né? Porque uma coisa é você estar ali numa zona que não é o seu caso, você está ali, né, tocando numa gig com 2, 3 artistas, né, para poder sobreviver, e você ter paralelo a isso também, né, o seu projeto independente, autoral. Botar isso Sim. para acontecer. Como é que é isso para você? Fala um pouco Então, também disso. aí dentro dessa influência toda da minha família e dos meus amigos, num primeiro momento, eu me vi com uma certa dificuldade de entender a música brasileira, né, que era coisa dos meus pais, assim. E o rock tava em alta na época, era mais fácil. Então meus amigos todos ouviam rock. E a minha família tocava música brasileira. E eu gostava dos dois, né? Eu ficava naquele meio do caminho. E baiano é roqueiro pra Pra caramba, caramba, pra mano. caramba. Muito Rola roqueiro. muito. Você... Eu sou roqueiro. Pô, Pitty é roqueira, imagina uma mulher roqueira, né? E aí Baiana. fui juntando esse leque de informações Sim. com uma certa dicotomia, assim, mas eu acho que assim, profissionalmente me ajudou bastante, porque a gig da Celia, por exemplo, é de música brasileira, de samba, que tem mais a ver com samba, talvez, paulista, mas já com 12 anos em São Paulo já consegui Identificar. tocar e estudar essas coisas. Mas eu toco com o Kiko Zambianchi também, que é um cantor de rock. Pô, Então eu fui se profissionalmente... um dia eu pudesse ver. Profissionalmente eu fui abrindo esses leques da música brasileira e do rock, né? Aí, consequentemente, do fusion, que tem a ver com rock, que é uma vertente do jazz, né? E hoje em dia eu toco muito jazz também. Então eu acabei abrindo muito leque, porque eu realmente gosto de tudo, né? De tudo Mas isso. no seu trabalho, né? Justamente, no meu trabalho eu faço... Esse disco que eu vou lançar agora em 2025, que eu gravei em novembro do ano passado, mais ou menos, novembro mais ou menos.
ele tem justamente um pouco a ver com essas vertentes, apesar de ser um disco bastante de música brasileira, com letras minhas também. Você é autor Sim, de todas as faixas? todas as faixas, todas as letras. E arranjo, quem produziu, como é que foi isso? Eu tô fazendo tudo e eu tô chamando amigos e amigas Músicos? para gravarem. O time, né? Você tá montando um time ali que acreditam, que tá... assim. Sim. E são, na verdade, são umas 25 pessoas. Porque eu sempre quis gravar com todo mundo, Sim. Com seus mas amigos. justamente, a gente estava até falando sobre expectativa, sobre Sim. essas coisas. Eu sempre criei uma expectativa que eu fosse, ao longo da minha vida, conseguir gravar com todo mundo em momentos diferentes da vida. Mas eu acho que a minha geração de 30 anos, ela é muito ansiosa. E Muito. aí nem a gente consegue passo a passo resolver as coisas, como a gente também cria uma coisa muito grande Uma para frustração. uma coisa muito grande para se realizar. É. E aí, com essas coisas da pandemia, com as coisas desses desastres ambientais, a gente fica meio assustado com esse próximo fim do mundo. E o disco até tem a ver com isso, né? Então eu tô tentando realizar um sonho enorme da minha vida, que é gravar com todas essas pessoas. Sim. E eu tô conseguindo fazer isso, eu vou conseguir fazer isso ao mesmo tempo, sabe? Já chamei, já tô organizando e pelo menos um primeiro sonho ali eu vou realizar. Bacana. E você tá com esse time, assim, quantas faixas são? São 8 faixas, 8 faixas? E cada pessoa vai gravar só uma música. Só uma música. Sim. Vai ser... São 8 bateristas, 8 guitarristas, 8 tecladistas, Que todo mundo. experiência, né? Um laboratório bacana. Exato. Sim. Eu quero um pouco mostrar um pouco essa diversidade do Brasil, né? Sim. Dentro desse disco. E o que você traz de referência para você, assim, para colocar essa arte para fora? A gente sempre tem um ponto de consumo, né? Aí eu tenho isso aqui, mas isso aqui eu suguei um pouco desse trabalho aqui desse artista na Europa, nos Estados Unidos, tá? E não importa, assim, você sempre tem uma referência ali, né? Ou de som, ou de ideia, né? Como é esse para você? Como foi esse processo de seleção? E você se espelhou isso assim? Olha, cara, eu curto Led Zeppelin, por exemplo, e quero trazer alguma coisa dessa influência para cá. Ou não, Beatles, eu quero trazer um pouco de Beatles para cá pro meu som, porque isso me identifica. Eu tô te perguntando para você, no teu caso, o que te trouxe? Assim? Sim. O que se identificou? O que você traz? É engraçado que Led Zeppelin e Beatles foi um acerto. Que bacana. Mas como é um disco de música brasileira, 2 faixas mais ou menos, elas têm coisas ali numa parte harmônica e numa parte instrumental que lembra alguma coisa, mas Sim. primordialmente é um disco de música brasileira. E aí as influências vão ser tipo Tom Jobim, Legal. Toninho Horta. Bacana. E até minha avó, meu pai, aquela coisa que vai ficando no nosso No inconsciente, subconsciente. né? Aham. Essas memórias. Sim. E pessoas próximas, o Thiago, o Espírito Santo, que eu tenho uma proximidade, a Luíse também, que são assim, Referência. artistas que são referências enormes para mim, sabe? De composição, de estilo de tocar. Sim. E felizmente são próximos hoje, né? São Então, referências, né? tem um monte de gente condensada nesse Sim, processo. sim. Que te ajuda nesse processo mesmo, né, de produção, de colocar essa arte para fora, né? Porque você tem uma ideia, né, na sua cabeça. Fala por mim também, né? De vários projetos que eu já lancei, assim, confesso que foram muitos. Eu tenho projetos de samba, projeto de rock, projeto de pop, projeto sertanejo, projeto de instrumental, projeto infantil. A gente no catálogo aí tem bastante projetos realizados e aqueles também que não conseguimos colocar em prática. Mas a diferença entre pensar, planejar e colocar em prática é quando você consegue também trazer algo que possa surfar. Entende? Surfar em algum momento do mercado. Né? Como, por exemplo, nós estamos vivendo agora nesse processo contemporâneo de hoje, 2024, 2025, em que a gente tem uma enxurrada de conteúdos novos, de artistas novos, né? A gente pega desde o João, um Vitor Clay que não é tão antigo, mas também não é tão novo. A gente pega a Pitty, que tem 25 anos. A gente pega também a Luísa Souza, uma Anitta, uma nova geração desde o samba, do rock, do sertanejo, Ana Castelli.
a gente vê essa mudança rápida, entendeu? De letra, de conteúdo, de sonoridade, de performance. E você que chega com um trabalho, né, que é um pouco mais, eu vou chamar, ele é mais estratégico, assim, ele não é tão voltado para o comercial, assim, para concorrer com o sertanejo, ou Não. concorrer com o samba. Ele tá mais de você se posicionar no mercado, não é Eu isso? acho que eu tenho pretensões mercadológicas menores do que essas pessoas, mas eu tenho pretensões artísticas maiores do que essas pessoas. Perfeito. É importantíssimo. E é Sim. isso que faz a E eu diferença. acho que a arte, ela tem mais a ver com, no meu caso, com longevidade, de tipo, No quantidade meu de também. obras. Por exemplo, quando você vai escutar um artista, talvez as pessoas não escutem esse meu primeiro álbum, mas de repente quando eu tiver uns 70, 60, quando se analisa a obra toda, e isso tem exemplos infinitos na música, né? Olha o seu, Maia. Também, exato. Um exemplo que a gente tem no time, né? É. Do Plástico de É Samba. mais sobre retratar uma história Sim. de Uma um Brasil, trajetória, né? de uma época, De uma época. do que propriamente dita, do que propriamente, agora, gostaria, de propriamente interferir numa mudança que eu vejo, eu gostaria de algumas mudanças, né? Da, do mercado, de muitas coisas, mas eu, eu gostaria talvez de interferir menos, no sentido de não tenho pretensões de interferir na mudança desse mercado, porque nesse lugar eu me vejo bem pequeno. Em outros lugares eu até vejo que faço coisas ótimas e me vejo de uma forma grandiosa também. Caio, o mercado, né, do entretenimento, do show business, principalmente, que é o mercado que você atua, assim como eu, ele é um oceano, né? Então, é impossível de dominar um oceano. Sim. Impossível, sabe? Tanto de profundidade quanto também de, né, de comprimento. Então, a música, o entretenimento, ele é isso, assim. Ele é muito abrangente, muito fácil de se perder. Mas quando você se propõe a fazer uma entrega que tem essas características todas que você relatou, e que também tem uma responsabilidade de mensagem aí, né? De você falar, né, da sua letra, que isso, né, é o complemento da sonoridade, né? A letra fala muito, ela tem essa potência, né? Que ela é eficaz nesse sentido, assim, de ela transmite algo Mais facilmente, né? mais facilmente, Uma né? ideia, né? Uma ideia. Então você convence a pessoa, né? Também pela letra. Na sonoridade é muito importante, mas a letra é o que vai ali te dar, né, um lugar ao sol. Porque quando você traz, eu vejo isso no mundo, no campo de batalha aqui, no meu caso, estou com a barriga no balcão, né, gerenciando um artista, cuidando de uma carreira. E quando a gente está, às vezes, no processo de produção, conversando sobre repertório, sobre arranjo, sobre gravação, uma das coisas que mais é discutida, assim, analisada, na verdade, né? E com até uma lente mais, né, precisa, às vezes até uma lupa, é a questão mesmo da letra. Porque ela pode te levar para um lugar, ao sol, como ela pode também te travar um arranjo excelente e a letra, às vezes, travou, entendeu? A potência daquele arranjo. Né? Porque, às vezes, já aconteceu isso, eu já falei, eu já vi alguns arranjos que seriam melhor que não tivesse a letra. Sim. Porque, às vezes, limita se a letra não tem um começo, meio e fim, uma boa história para contar. Né? Porque a letra está muito voltado a começo, meio e fim. Sim. Né? É o que você quer, de fato, vender. Porque é uma venda, né? E esse resultado que eu percebo em você, até quando desse as referências de Beatles, né? Não é só pelo teu cabelo, óbvio, né? Porque tem mesmo essa impressão, e você imprime isso, né? Você imprime essa né? Vamos dizer assim,
esse ouvido de ter consumido Beatles, Led Zeppelin, bandas de rock, né, mundiais, que essa geração que tem 30 anos consumiu muito isso. E também que passou por... Os caras escrevem muito bem, Pra caramba. Eu adoro. né? É uma grande... É uma grande De diferença. composição, eu acho que É uma das melhores coisas das já melhores feitas, coisas já assim, feitas. em termos de Comerciais, letra, com música, assim, interessa- e comercial E também. comercial, entende? Porque o segredo, né, do sucesso, eu vejo isso, assim, as pessoas buscam muito sucesso. Eu chamo que, eu vivo isso na prática, eu posso falar, o sucesso, ele é algo que você precisa respirar o sucesso. Como assim? Você precisa respirar esse seu sonho com naturalidade. Entende? Mas com responsabilidade de que aquilo, você ter certeza de que o que você está entregando é algo que faz sentido. E quanto mais simples for as palavras usadas, né, os versos entregues, você vai alcançar maior sucesso. Né? Eu falo até uma coisa que eu já li, também participei em alguns projetos, mas vou te dar um exemplo aqui. Por exemplo, o Djavan. O Djavan. Maravilhoso. Maravilhoso. Também uma das melhores coisas já feitas. Uma das melhores coisas mais feitas. Uma das maiores obras de arte Do mundo. do mundo. O Djavan, ele só conseguiu colocar uma letra dele no LP dele, no quarto LP. Cara, você tem noção do que eu tô te falando? O Djavan. O Djavan. Sendo Djavan. Já era o Djavan. Mas ele só conseguiu colocar uma das suas letras no seu quarto trabalho. Então, aí você entende que você precisa passar por esse processo de laboratório. E que legal que ele foi inteligente na época de perceber que talvez Que a não minha era a letra hora. que não era a hora. Que não era a hora, entende? Porque num processo artístico é muito mais importante o artista estar conectado com todo o que está envolvido ali, com o diretor, com o empresário, com o diretor, com a IR, que é normalmente o cara responsável por isso, né? O cara que vai sugerir o seu repertório, vai te dar uma direção de repertório. Eu falo isso com propriedade porque o Platinum Samba, eu já trouxe o projeto pronto ali, né? Tanto para o seu quanto para a Celia. Eu apresentei para eles, olha, esse aqui é o repertório, que a ideia é essa daqui, da gente pegar esses clássicos como Sozinho, Mania de Você, Deslizes, Anunciação e transformar isso em samba. Mas um samba em que tenha os elementos de samba, percussão, cavaco, pandeiro, cuíca, tem tudo isso no Platinum Samba. Sim. Né? Pra gente resgatar o samba, né? Trazer para o contemporâneo, quer dizer, repaginar essas letras, né? Como Sozinho, como Convite de Casamento, em samba, que vai ter acesso a uma geração que não teve acesso. Sim. Eu vejo isso nitidamente quando alguém escuta no show, a gente não tem ainda autorizado para comercializar por exemplo, a Equalize da Pitty, que no show é um espetáculo. No último show do Brahma, cara, que é aquilo, né? Maravilhoso. Maravilhoso. Então, essa entrega, né, que você vê mesmo que tem no Platinum Samba, que é o exemplo seu, quando você consegue imprimir isso, você consegue trazer, né, esse equilíbrio de boas letras, bons arranjos, que fazem sentido, isso é Coca-Cola com gelo. É um xarope que quando você coloca gelo, isso quanto mais derrete, mais gostoso fica. Então, a arte, né, para o artista que está começando, né, para o músico que tem um sonho, que tem um objetivo, ela é um canal de energia em que você condensa aquela energia, né, aquela obra de arte, e quando você tem ali esse suporte, né, de orientadores, né, de músicos, né, de diretores, de técnicos, que eles te dão, né, essa qualidade também de entrega junto a você, artista, né, letrista, compositor. Não sei se você faça sucesso com um ano, mas aos 10 anos depois
15 anos depois você começa a colher fruto disso. Sem dúvida. Porque na arte, na música, no show business, é importantíssimo você entender e viver isso, de que nós não somos influencers. Nós não Perfeito. somos um conteúdo digital só. Perfeito. Não pode ser essa a nossa mentalidade. Sim. Não pode ser essa a nossa expectativa. Ah, eu tenho 1 milhão de seguidores, eu tenho um público. Não. Porque Não. você pode ter 10 milhões de seguidores e não ter um pagante. E acontece muito, né? O que tem acontecido o tempo inteiro. Então, você, como artista, precisa ser artista primeiro. Sim, Depois você virar um conteúdo. sim. Né? Viver entre o orgânico, que é a nossa realidade, isso aqui é orgânico, e o digital, que é onde as pessoas vão estar, a gente vai estar entrando da casa das pessoas, no celular das pessoas, através desse conteúdo. Sim. Então isso virou digital. Mas esse conteúdo orgânico aqui, ele precisa de fato existir, mas com verdade. Mas começo, meio e fim. Sim. Então, há no mercado uma tendência de você facilmente se perder nesse processo. Onde você não consegue identificar o espaço que você quer atingir, onde você quer chegar, né? Porque você ser um famoso não quer dizer que você tenha sucesso. Sim. Agora, você fazer sucesso, necessariamente você não é famoso, mas você tem sucesso, Sim. não é? Quantos artistas nós vemos aí na noite, tocando no dia a dia, e que os caras têm público e não tem nenhum álbum gravado. Quantas bandas de forró, de rock você vê rodando pela estrada com a agenda cheia e o cara não tem, às vezes, um trabalho, não vendeu milhões de cópias, né? Porque tem toda uma entrega. E então, para você, em que momento você saiu de um nível assim, de tá tocando com a família, aprendeu ali e foi pro profissional, vamos chegar a tocar com outros artistas como Kiko Zabianchi, como a Celia? Como é que foi essa transição para você, Caio? Tentando só pegar um gancho que você falou, que eu acho interessantíssimo, da letra, né? E tentando falar um pouco sobre tudo, porque, assim, eu penso, né? Por que existem alguns artistas que se destacam um pouco? Por exemplo, o Chico como letrista. Pois é. E como músico e como cantor. Como eu cantor? acho Né? ótimo de todo jeito. Todo. Mas falando dele como letrista, por que ele se tornou um dos maiores letristas, né, do Brasil? Porque eu acho que tem pouco do Chico ali e tem muito do mundo. Então eu penso que o artista tem que ser um tradutor do mundo como ele é. Ele é um impressor, né? Ou não só como ele é, mas como ele poderia ser, como de uma forma ilusória ele poderia ser, de uma forma bonita, de uma forma feia, de uma forma dolorida, de uma forma sensível para cima, de várias formas. Mas o artista, eu acho que o primeiro papel é falar sobre os outros, falar não sobre si mesmo. Sobre o dia a entendeu? dia, né? Quando o artista começa a falar de si mesmo nas músicas, eu acho totalmente desinteressante. Eu acho que não só eu, sabe? Eu acho que muita gente percebe quando tem conteúdo ali e quando não tem. Sim. E o conteúdo, o que é? É o mundo, né? Porque o mundo é muito grande, muito amplo. E a sua referência de compositor foi o Chico, então? Também. Um dos, né? Um dos. Aqui no Brasil, principalmente, né? Sim. Na parte de letra, né? Uhum. Então eu acho que sempre quando o artista está preocupado em traduzir o mundo, o universo, o Brasil, seja ele, eu acho que tem uma coisa que vai ser interessante. Porque, enfim, a gente como artista, a gente tem que se retirar um pouco, às vezes, Sim. da obra, né? Sim. Do jogo ali. Sim. E falar sobre uma coisa que está acontecendo. Sim. Por quê? Porque as pessoas vão se identificar com a coisa que está acontecendo, não necessariamente com você, entendeu? Elas podem se interessar pela forma como você vê as coisas, mas a arte tem que ser sobre as coisas, não sobre tanto a gente, entendeu? Você fala pessoal, né? É. Você sair do seu mundo, da sua bolha e conversar com o universo, né? Vamos dizer assim. Porque não tem fronteira, né? É falar sobre as coisas que existem e que a gente seja um sujeito para que a gente consiga analisar as coisas, mas não só
pessoalmente falando. E aí, o que eu tô sentindo que tá acontecendo no mundo hoje, que eu percebi, né? E que eu quero falar sobre isso, né? Eu percebo que tá tendo uma dificuldade de leitura da minha geração, né? E daqui pra frente. Leitura que você fala... Leitura de um livro. Ler um Inclusive livro, de completar as coisas. Sim. E não só a minha geração tá com essa dificuldade. As pessoas mais velhas hoje estão tendo dificuldade porque são influenciadas pela internet, Instagram. A minha avó usa o Instagram. Sim. Passou a usar. Não queria. Passou a usar. O WhatsApp eles não queriam. Eles usam. Então tá influenciando todo mundo, a geração por inteiro. É necessidade, né? Sim, também. E o que acontece? A gente está com dificuldade de ler textos longos. Livro, então, nem se fala. Um livro de 200 páginas pra gente é enorme. Você tem dificuldade de ler? Eu tenho, como fruto da geração, mas eu tenho o hábito de me forçar a ler. Sim, eu tenho o hábito, né? Então eu me forço a ler, assim, tipo, aquilo é interessante pra mim. Muito. Agora, no dia a dia do Instagram, a gente quer tirar conclusões rápidas, né, do negócio. A gente lê meio texto e fala, isso aqui é isso. Não é sobre assim. Política, sobre tudo, né? A gente tá esquecendo um pouco a profundidade do negócio. Então, o que eu tô querendo fazer com as letras, especificamente? Eu tô criando micro-resoluções de sentido. Ou seja, a letra, do início ao fim, ela tem um sentido. Mas tem... E não que eu seja o primeiro, isso já acontecia muito antes. Mas eu tô querendo criar microsentidos em 2 frases. Ou só num verso, ou numa estrofe. Então ela acaba tendo vida própria, tem um sentido próprio que é curto, entendeu? Então eu tô tentando pegar a dinâmica de uma coisa curta, fazer um sentido próprio e deixar ela lá. Ela vai dialogar com todo? Vai. Mas são micro-resoluções. Isso na parte harmônica também estou fazendo. E também influenciado por exemplo, o Wayne Shorter, que é um jazzista. Ele também tem micro-resoluções da harmonia que não são tonais, ou seja, não estão dialogando necessariamente do início ao fim da música, mas com micro-resoluções. Sim. O Renato, você era bem bom nisso, né, cara? A parte comercial dele, nessa área, ele voava, né? Parte da letra, assim. Sensacional, né? Porque ele tinha... Você pega... É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Cara, já falou... Parou. Acabou. Né? Então, é o que você falou, assim, eu percebo que a arte, né, o que vai sobressair de fato, assim, que você vai sair do convencional, né, também gravei um disco, você sair de também gravei um disco para ter um lugar ao sol, é quando você tem de fato esse conteúdo, né, que tem essa entrega também, né, porque a concorrência é gigante. A gente tem hoje nas plataformas de streams aí, cara, de mais de 100 músicas por minuto sendo lançadas. Então como é que você vai furar essa bolha? Você tem que ser excelente. É a maneira mais rápida de você sobressair, é você sendo excelente. Você saindo da zona de conforto, né, e tendo realmente uma entrega acima do normal. Como Renato, como Cazuza, né, como esse time todo aí, Chico, você pega Luiz Gonzaga, você pega essa nata toda de Djavan, de Milton Nascimento, você vai vendo, consumindo esse conteúdo dessas pessoas que são relevantes para o nosso mercado. A gente está aqui hoje, eu vivo disso, você também vive da arte hoje, por conta, né, desse legado, dessa geração, cara, que começou lá nos anos 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, chegamos nessa geração agora que tem todo esse passado de referências, né, boas obras, como os Beatles, que a gente citou aqui, que para nossa geração hoje, essas referências pra gente, acaba sendo uma luz, acaba sendo um sinal de que você está certo, entende isso? Você pode fazer melhor ou fazer sentido para que a tua obra alcance, né, alcance esse lugar popular, né, saia do samba e vá para o samba pop, né, saia do sertanejo e vá para o sertanejo pop,
sai, sacou? Sim. Daqui e você vai pra esse lugar, né? Que é só quando você fica pop, quando você vira popular. O Lulu Santos teve que virar popular. O que virou popular o Lulu foi com uma onda. 15 anos ali na Malhação, o cara virou pop, entendeu? Mas antes não tinha esse espaço todo que o Lulu tem hoje, entendeu? Como outros artistas, né, tiveram também que aproveitar essas oportunidades que o mercado te oferece através de uma música de uma novela, através do tema de uma abertura de um programa. Então você, quanto mais consegue popularizar, divulgar, né, a sua arte, né, que ela é comercial porque ela faz sentido. Ela não é comercial porque foi escolhida pelo um diretor, não, porque faz sentido. Você pega a letra ali, fala com o jovem, né, fala com várias gerações ao mesmo tempo. Né? Então, é esse o legado que você, né, precisa vender. Né? E que eu estou aqui e torço para que você também consiga isso. Você é jovem, está começando agora. E que você siga em frente, Caio, com isso, porque você tem... importante, a gente estava falando aqui em outros momentos, também essa entrega, essa responsabilidade, né? Porque você ser artista, numa maneira geral, para quem não conhece o que vivemos, acha que isso aqui é um mundo de fantasia, e você acorda a hora que você quer, que você faz o que você quer do jeito que você quer. E não é assim. Quanto mais nós fazemos uma entrega excelente. E uma entrega excelente, cara, começa com a hora certa que você precisa chegar, né? Se eu marquei contigo às 3 horas, você chega às 3h15, 3h30, 4 horas, sempre com aquela desculpa. Então você nunca vai chegar à excelência, né? Porque a excelência é o resultado do todo. Exato. E justamente sobre excelência, tem uma frase interessante que eu não lembro quem disse, mas tem uma semelhança entre os gênios e os tolos. Os tolos, né? Os medíocres e os convencionais. Né? A semelhança entre os gênios e os tolos é numa alta produtividade e uma dificuldade em autocrítica. Eu até não acredito tanto numa dificuldade em autocrítica dos gênios, mas eu acho que a frase está querendo dizer que está querendo credibilizar que, realmente, eu não conheço nenhum gênio ou gênia que não tenha uma obra enorme. Por isso que essas coisas, assim, quando elas acontecem uma vez só, eu não acredito nessas coisas. Também não. Eu conheço, por exemplo, o Kiko é um grande compositor, ele compõe o tempo todo. Não à toa ele estourou uma música e outras, né? Sempre que você vai ver uma pessoa que... Sempre não, sempre é uma palavra forte. Mas quando você... os artistas que a gente vê que realmente fazem bem a arte, eles têm uma obra grande que talvez você não conhecia. E de muito tempo. E a dificuldade em autocrítica eu levo pelo ponto de que você tem que ter uma fé, você tem que ter uma força grande de ser gentil com você mesmo. Confiar. E não se criticar a ponto de você não realizar, porque aí você não vai ter produção. Sim. Porque tem muitas pessoas geniais que não conseguem produzir muito porque justamente não tem essa paciência. Não acreditam, não fazem muito autocrítica, entendeu? Então, uma coisa importante para os artistas que nos assistem. Aqui pode falar, no geral. Quem sou eu para dar dica, mas vamos lá. Uma coisa que eu tenho acreditado é faça independente de... Se você tem que se criticar, se critique depois de já ter feito o negócio. No momento de fazer, você tem que fazer. Depois você critica a sua obra e aí você melhora para a próxima. Mesma coisa. Mas nunca deixe de fazer porque que você não bota mais fé no negócio. Então acredite, né? Porque feito é melhor do que perfeito. Exato. Não existe a hora certa, o momento certo para se começar. Exato. Existe a hora certa, o momento certo para acontecer. É diferente. É diferente. Né? Caio, Pamplona. Grande prazer. Obrigado, mano. Da hora ter você aqui. Da hora. Eu gostei. E desejo para você, para tua carreira. Obrigado por você estar junto com a gente no Platinum Samba. Cara, tão fechado, sacou aqui. Mas desejo sucesso para sua carreira como compositor, como músico, como multi-instrumentista, como arranjador, como a pessoa
maravilhosa que você é, o profissional que você é, cara. É um prazer estar com você nesse time aí. Prazer estar com vocês. E conta com a gente no que for preciso aqui, mano, porque você é um dos poucos. Deus te abençoe. Obrigado pelo espaço, obrigado equipe toda. Foi um prazerzão. Vivax TV, tem mais um conteúdo aí pra você. Caio Pamplona, multi-instrumentista, baixista, mano, toca violão, mano, vai nas redes sociais, Caio Pamplona, segue o Caio, faz seu comentário, tá bom? Traz pra gente aqui que a gente quer ouvir mais de você. E obrigado aqui, Vivax TV, por mais essa oportunidade. É isso.